aí, gente, agora a gente vai pegar aqui a nossa segunda aula sobre progressão aritmética, propriedades da PA. Vou começar com as duas primeiras, tá? As mais simples. Eu não gosto muito de ficar decorando fórmula ou decorando texto de propriedade. Então, vamos olhar na prática que fica bem mais tranquilo para vocês trabalharem com essas propriedadezinhas, tá? Eu já até comentei sobre elas na aula. É aquela magicazinha que a gente fez usando os termos da sequência. Então aqui eu tenho uma progressão aritmética A, que o primeiro termo é 2, e a nossa razão aqui, ela está aumentando de 3 em 3, certo? Então 2, 5, 8, 11 e assim vai. Primeira propriedade diz o seguinte: se eu pegar um termo e somar com o termo que está, olha, duas posições além desse primeiro termo. Então, por exemplo, ó, se esse n fosse 1, eu estaria somando A1 mais A3. Por que A3? Porque eu substituir esse n por 1 vai ficar 1 mais 2. Então, A1 mais A3 dividido por 2 dá igual a A2. Se esse n for 1, esse n mais 1 aqui vai dar 2. Então, não entendi muito a parte usando as letras. Vamos para os exemplos com os números. Olha só. Primeiro termo mais o terceiro termo dividido por 2 dá quem? O segundo. É só isso. A média dos termos sempre vai dar o que está entre eles. Então eu coloquei aqui exemplo, ó, A1 mais A3 dividido por 2 é A2. Poderia usar qualquer um de qualquer posição aqui na nossa progressão, que ia dar a mesma coisa. Olha aqui no final, 20 mais 26, 46, dividido por 2 dá o próprio 23. Para a segunda propriedade, a gente vai olhar aqui, ó, o resultado que dá a soma do primeiro com o último termo. Então, rapidão aqui, primeiro termo mais 2, último termo 26. Quanto é que dá a soma deles dois? 28. Aí qual é a propriedade então? É aquela magicazinha que eu falei para vocês, ó. Se eu pegar esses dois, a soma dá 28. E se eu pegar esses dois? Também. E se eu pegar esses dois? Também. E se eu pegar esses dois? Também. Então percebam que qualquer soma de termos que estejam equidistantes do primeiro e do último, como assim, ó, esse 5 está uma posição de distância do 2, esse 23 está uma posição de distância do 26, esse 8 está duas posições de distância do 2, esse 20 está duas posições de distância do 26. Então toda vez que eu pego esses termos que têm a mesma distância para o primeiro ou para o último termo, quando eu faço a soma deles, dá exatamente a mesma soma do primeiro com o último. E esse 14 aqui, ó, perceba que essa PA, ela tem uma quantidade ímpar de termos. Esse 14 aqui é o elemento central. Ele não tem ninguém para somar, mas só que se eu somar o 14 com ele mesmo, dá igual a 28. Então esse termo do meio aqui, ele não vai ter nenhum outro equidistante para somar. No caso seria ele mesmo, porque ó, a quantas posições ele está do primeiro termo? 1, 2, 3, 4. E a quantas posições ele está do último termo? 1, 2, 3, 4. Então está valendo para o termo central também, mesmo que não tenha outro para ele somar, basta você somar com ele mesmo. A terceira propriedade das progressões aritméticas, ela só vai valer se a sua PA tiver uma quantidade de termos ímpares, tá? Então vamos contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá valendo então para essa PA. O que é que essa propriedade diz? Ela diz que a média dos extremos, ou seja, a soma do primeiro mais o último termo dividido por 2, dá igual ao elemento central. Então, como a gente pode ver aqui com esse exemplo, ó, 2 mais 36 dividido por 2 dá igual a 14. Para a propriedade 4, eu vou precisar que vocês me digam aí dois números para eu colocar aqui, tá? Eu vou precisar primeiro relembrar que cada um desses termos ocupa uma posição na minha PA. Então, de A1 até A9, tá certo? E eu vou precisar que vocês me digam aí dois desses números para a gente colocar aqui, tá bom? Então, beleza, 2, A2,
5 massa A5. Essa propriedade diz o seguinte: se você tiver dois termos da sua PA somados, tá certo? De acordo com a posição deles, olha, eu posso repetir esse mesmo valor aqui do lado de cá. Quanto está dando a soma das posições aqui? 7. Significa que se eu quiser aqui, por exemplo, ó, colocar A4, eu posso, desde que eu coloque A3. Vamos conferir para ver se deu certo? Se eu substituir aqui, ó, quem era A2? A2 era 5. Mais quem é A5? 14. Vai dar igual. Quem é A4? 11. Mais quem é A3? 8. Olha aí. 5 mais 14, 19. 11 mais 8, 19. Vamos fazer de novo? Mais uma vez. Vamos trocar os números aqui agora. Vou botar A1 mais A8, por exemplo. Então, a soma aqui dos nzinhos está dando 9, né? 1 mais 8, 9. Vamos escolher então aqui 2 para testar. Por exemplo, 6. Vou botar 3 primeiro, depois o 6. 3 e a 6. Repara que 1 mais 8 dá 9. 3 mais 6 também dá 9. Vamos testar agora. A1, 2, A8, 23. É igual a 3, 8, mais A6, 17. Então, 25 igual a 25. Então, gente, aí estão as 4 propriedades da progressão aritmética. Agora a gente vai ver aqui uma anotação especial para a nossa PA, tá? É uma técnicazinha que a gente utiliza. Eu vou mostrar para qual situação. Então, eu tenho aqui uma PA ABC. Como a gente sabe, se é uma PA, ela vai variar de razão em razão, né? Se eu quiser sair de A para B, basta eu somar uma vez a razão. Se eu quiser sair de B para C, basta eu somar uma vez a razão. Comparando a essa, vamos usar essa daqui. Ó, 3, 5, 7. Da mesma forma, a razão é 2 aqui, né? Aqui já está com os números. Então, 3 mais 2, 5. Mais 2, 7. Até aí, tranquilo. Qual é o meu objetivo aqui? Meu objetivo é eu escrever o primeiro e o terceiro termo da nossa PA usando apenas o segundo e a razão. Para que eu faço isso? Porque aqui, ó, eu tenho 3 letras que eu não sei. Eu tenho o A, o B e o C. Mas eu sei que aqui varia de R em R. Então, para eu sair de 3 letras que eu não sei para ir para 2, basta eu escrever a mesma sequência utilizando apenas o termo central e a razão. Não entendeu ainda? Não tem problema. Vamos ver na prática. 5 é o termo central. Como é que eu vou escrever esse próximo termo aqui usando o 5? Basta eu fazer o que com o 5 para eu chegar no próximo termo? Basta eu somar a razão. Então, ó, 5 mais 2. Da mesma forma, eu vou escrever o primeiro termo aqui, ó, usando o 5. Só que para eu sair do 5 e chegar no primeiro termo, não tenho que somar a razão. Eu tenho que subtrair a razão. Então, o que é que eu fiz? Eu simplesmente reescrevi essa PA utilizando o elemento central e a razão. Agora eu vou fazer a mesma coisa com a de cá, ó. A, B, C. O C vai ser quem? Vai ser o B mais a razão. E quem é que vai ser o A? O A vai ser o B também, só que vai ser menos a razão. Então perceba que eu tinha 3 letras que eu não sabia. Aqui agora eu tenho 2. Para que essa técnica é útil? Vamos supor que a questão tivesse me falado o seguinte, ó. Eu tenho uma PA, ABC, que é a soma desses 3 termos dá... Não vou botar 10 não. Vou botar 30. A soma desses 3 termos dá igual a 30. Se eu não tivesse essa técnicazinha aqui, eu não conseguiria descobrir nada. Mas olha o que eu vou fazer aqui.
O a gente não substituiu por b menos r, eu vou fazer a mesma coisa. No lugar desse a aqui, ó, eu vou escrever b menos r. O b continua b, e esse c aqui, em vez de c, eu vou escrever também b mais r. E olha o que é que vai acontecer agora. Eu vou poder cortar esse menos r com esse mais r. Então, b mais b mais b, 3b é igual a 30. Então, b vai ser igual a 10. Então, essa técnicazinha de escrever a sua PA usando apenas o termo central e a razão serve nessas situações para você descobrir quem é esse termo central da sua PA. Agora a gente vai trabalhar com a soma dos termos da PA. Pessoal, essa é a fórmula mais importante de progressão aritmética, é o que as questões mais cobram, então tenha muita atenção nessa aula, tá? Assista quantas vezes vocês quiserem, porque é uma fórmula muito tranquila de utilizar e que você precisa muito dela, tá? Vamos começar. Primeiro vamos reconhecer quais são os elementos que tem aqui na nossa fórmula, tá? Sn é a soma dos termos, é o valor total, é o que normalmente a gente quer descobrir. Só que perceba, eu não preciso somar todos os termos da minha PA. Esse nzinho aqui é a quantidade de termos que você vai somar. Se eu quiser somar só os 3 primeiros, eu boto o S3, então fica a soma dos 3 primeiros. Se eu quiser somar os 5, eu coloco o S5 e aí fica a soma dos 5 primeiros, tá certo? Lembrando que o mesmo n que eu substituí aqui, eu vou precisar substituir aqui e aqui. O A1 é o primeiro termo, igualzinho. O AN é a posição do último termo que a gente vai somar. Então, como eu falei, se eu for somar os 3 primeiros termos, esse AN aqui vai ser o A3, que nesse caso seria o 6, tá? E esse N aqui é a quantidade de termos que você está somando, tudo bem? Então, vamos fazer aqui uma demonstração, tá? Eu quero somar os 3 primeiros termos dessa PA. Então, eu vou escrever aqui, S3. S3 vai ser igual a quê? S3 vai ser igual a A1 mais A3, tudo isso multiplicado por 3, dividido por 2. Vamos substituir e ver se dá certo. S3 é o que eu quero descobrir. O primeiro termo vale 4. O terceiro termo vale 6. Tudo isso multiplicado por 3, dividido por 2, tá? Então aqui, 4 mais 6 vai ficar 10. 10 vezes 3, 30. 30 dividido por 2, 15. Então a soma dos 3 primeiros termos tem que dar igual a 15. Vamos conferir? 4 mais 5, 9. 9 mais 6, deu certo, tá? Vamos fazer aqui agora outro exemplo utilizando todos os termos, então, da nossa PA. A soma dos 5, se eu vou usar os 5 termos dessa PA. Então, rapidinho aqui, ó, mesma coisa. A1 mais A5, tudo isso multiplicado por 5, dividido por 2. Tá certo? Então, a soma é o que eu quero descobrir. Isso aqui vai ficar igual a 4 mais 8, que multiplica 5, dividido por 2. 4 mais 8, 12. 12 vezes 5, 60, dividido por 2, 30. Então, a soma dos 5 elementos dá igual a 30. Vamos conferir? 4 mais 5 mais 6, a gente já sabia que era 15. 15 mais 7, 22. 22 mais 8, 30. Gente, a gente vai ficar por aqui hoje. Eu queria que vocês comentassem lá no vídeo, ou no próprio Que Mágico, o que é que vocês estão achando desse sistema, à distância, de pouquinho em pouquinho, fazendo as aulas e os exercícios, tá? Pra gente também ter um feedback do que vocês estão achando, porque às vezes essa forma que a gente está fazendo aqui pode estar agradando, pode melhorar, então mandem suas críticas, mandem suas sugestões e vamos começar a se inscrever também no canal, né? Botar o sininho lá para quando tiver vídeo novo vocês checarem. Valeu, por hoje é só, boa sexta, bom final de semana e até as próximas aulas.